Estamos no ar com mais uma edição do podcast Da Chuteira ao Tênis, juntamente com a Karine Saboia, e hoje recebendo um convidado muito especial, o Henrique Gurgel, atleta paralímpico de natação, profissional de educação física e presidente da Associação Cearense de Esporte Adaptado. Oi, Karine. Muito boa noite, Neuza. Boa noite, Henrique Gurgel. É com muita felicidade, né, e satisfação que estamos recebendo hoje aqui a outra modalidade que o Fortaleza tem, né? A gente já entrevistou a karateca Ana Sherley e agora uma reportagem, uma entrevista sensacional que vamos ter hoje, né, com o Henrique Gurgel. Muito boa noite, viu, Henrique? Boa noite, prazer estar aqui e é sempre uma satisfação. Henrique, eu tenho muitas curiosidades e eu até poderia começar perguntando como a natação surgiu na tua vida, mas eu sei que antes da natação você já passou aí por outro esporte, também aí relacionado ao Fortaleza. Exatamente. Tem uma história bem grande aí no esporte já. Exatamente. O Henrique Gurgel, Neuza e amigos da Rádio Leão 100, ele já iniciou a carreira não na natação, e sim nas categorias de base do Fortaleza Esporte Clube, no ano de 94 até 1997, se não me falha a memória. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa sua experiência que teve aqui. Voltando sempre esse ponto, né, da época que houve a contratação do clube, foi engraçado porque eu lembrei dos tempos que a gente ficava esperando no portão 6 horas da manhã, e era o saco de din-din ainda, que a gente botava na beira do campo, ou então para matar a sede do lado. E tinha um lado que a gente jogava mais, que tinha mais grama, o outro não tinha tanta grama. Então a gente lembra aí do tempo que a gente sofreu aí de domingo ou de manhã, às vezes domingo de manhã, sábado de manhã, na beira do portão esperando para entrar e fazer aquela escolinha para depois ir para um time sub-16, 17, 18. Então você iniciou com 15 anos, 16? Nessa média, 14, 15 anos. Jogou alguma competição? Competição, como naquela época tinha uns torneios cearenses, né, entre as categorias de base. Então, foi mais ou menos uns torneios que a gente fazia, não tinha tantos campeonatos organizados, como tem hoje, os subs aí até 18 e 20, né? Foi incentivo de alguém da sua família? Ou? Na verdade, desde pequeno sempre eu tive uma aptidão com o esporte, né? Então, na minha casa tinha uma pequena academia e nos meus tempos de colégio católicos, que aquele auge de 90 e alguma coisa, era a época das Copas Católicas, quem estudou, não vou revelar a minha idade desse tempo, sabe quanto houve um movimento grande nessa área da Copa Católica. Então, era um movimento muito forte. Então, sempre joguei futsal, mas não futebol como, digamos assim, a atividade principal. Bacana, né, Neuza? E aí você passou, assim, quanto tempo mesmo no futebol? Creio que, eu acho que 4 anos, estourando 5 anos, eu acho. Porque aí nesse tempo existiam alguns clubes antigos, né? Como o CT Uniclinic, que era outro clube, que foi depois do Fortaleza, que eu comecei primeiro pelo Fortaleza. Então aí eu passei a adolescência rodando aí nesses clubes aqui de Fortaleza. E aqui por ser perto de casa eu vinha de bike, né? Então vinha de bike, ficar 6 horas da manhã no portão, esperando entrar e criança, né? Adolescente, a gente vai literalmente matar o verme num campo. E no tempo era chuteira 727. Os chuteiros de plantão sabem o que é que eu estou falando. Porque era a chuteira guerreira, aquela que você chuta, não sei nem o que, mas ela não rasga e dura demais. Então, eram boas as chuteiras naquele tempo. Chuteira 727 o pessoal já conhece. O pessoal de subúrbio, torneios amadores, né? Então sempre tinham essa chuteira. Então você sempre esteve muito ligado ao esporte, e aí foi o seu curso assim, de graduação que você de cara pensou que gostaria de fazer, a educação física? Na verdade, eu fiz publicidade e propaganda, né, antes da deficiência. Depois, eu não sei o que é que eu fiz, mas na minha reabilitação eu fui para corretor de imóveis, mas era um curso técnico, então capacitar em algum curso, fazer alguma coisa.
Depois fui para a área administrativa, contabilidade, mas vi que não era de Deus, né? Contabilidade, aos colegas contadores são muitos corajosos, né? Eu admiro, mas eu não faço. Passei 3 semestres nesse curso de contábeis na Unifor mesmo, né? Onde eu estudei. E aí o esporte foi tomando conta de tudo. Veio a associação, veio o livro que eu lancei sobre direito das pessoas com deficiência, veio a Secretaria de Esporte de Fortaleza, que eu pude multiplicar tudo. Eu criei programas de esporte adaptado para Fortaleza. E aí a educação física bateu a porta. Disse, amigo, eu tenho que abandonar a contabilidade. Pois é. Aí veio o curso de educação física, não teve jeito. Tá, então quem veio primeiro? A natação ou o curso de educação física? Na verdade, a natação era natação de criança, né? A gente tinha as piscinas lá de 8 metros, 10 metros, que tinha as escolinhas. Mas tudo eu fazia, né? Tanto o futebol na minha casa, como na minha casa tinha um certo espaço, não na que eu moro hoje. Tinha um espaço como se fosse torneio de travinhas em casa. E aí eu comecei a jogar também em casa. E a natação era mais como atividade de lazer. Mas nas minhas histórias como Copa Católica, como Colégio Católico, sempre foi a questão do futsal. Sim. E aí veio o esporte de futebol de campo, né? E foi difícil para você essa decisão de deixar um curso, uma possível profissão da contabilidade ou da publicidade e ir para a educação física? Na verdade, o esporte começou a bater, né? Bater, vamos, e você não vai ficar aí. E aí tudo que eu fazia era ligado a esporte, aí treinamentos, intercâmbios, tanto é que no meu último ano de contabilidade, eu comecei a treinar a natação como profissão e fui para o meu primeiro torneio internacional, que foi na Argentina, né? E aí eu disse, não, eu estou aqui, estou com a cabeça na contabilidade, não vai dar. E aí realmente foi o boom mesmo de ir para a educação física. A Secretaria de Esporte também, como gestor e coordenador, e aí o que eu estava na contabilidade? Né? E aí eu tive que tomar uma decisão de realmente ir para o esporte plenamente. E a natação, profissionalmente, como foi que ela apareceu para você? Todas as pessoas que têm lesão medular, na sua grande parte, eles fazem reabilitação, basquete e natação. É o que tem na rede Sara Kubitschek de reabilitação no Brasil. E aí você acaba tendo algum start, né? Porque o primeiro contato com a água que eu tive foi no próprio Sara Kubitschek, né? E tanto é que os profissionais lá, eu disse, para ir para a piscina, eu queria pular da cadeira para a piscina. E os caras ficaram, logicamente, impressionados do primeiro dia que eu estava dentro do Sara. E era uma coisa que eu já tinha intimidade, né, com a água, então foi o primeiro contato. E aí, assim, a natação ela veio como um boom de reabilitação. E quanto mais você treinava, mais você queria fazer mais. Tanto é que começou uma vez na semana como reabilitação, depois do Sara Kubitschek, e aí acabou tomando de conta, digamos, de mais dias na semana. E como o processo de reabilitação virou esporte. Bacana. Muito bacana. Henrique, você é o primeiro atleta paralímpico de um clube de futebol, né, a disputar uma competição internacional. Como é que surgiu essa parceria de Henrique Gurgel e Fortaleza Esporte Clube? Na verdade, eu acho que no ano que o Fortaleza ganhou o terceiro, foi segundo prêmio de marketing esportivo, acho que nacional, foi internacional, não lembro. Antes da pandemia, eu pensei, por que mandar, por que não mandar e por onde mandar? Né? Eu me lembro que eu fui atrás, eu acho que de uns e-mails ou no site do clube e mandei a primeira vez em 2019 para 20. Como naquele tempo foi um ano, acho que se não me engano, um ano do acesso de 2018 para 2019, estava o boom do Fortaleza para tudo que era lado, né? Tanto de estrutura como de segmento. E aí, na época, tinha um diretor de marketing, que era o Márcio Pessivo. Aí mandei, conversei, não sei se era pela quantidade de assuntos que o Fortaleza estava se estruturando, não andou. Aí no ano seguinte, eu disse, rapaz, eu tenho uma Neuza que está por lá. Dá para eu saber com ela como é que é esse negócio? Né? Eu disse, como é que é, onde é que eu mando, o que é que eu faço? E aí eu mandei essa proposta, tanto é que quando foi para a reunião de diretoria, foi aprovado por unanimidade. Porque primeiro estava no âmbito de pandemia e eu disse, bom, eu tenho o apoio de instituições e de empresas privadas, né? Para facilitar que o clube estava naquele período de enxuga tudo por conta dos custos da pandemia, se eu incluísse custos, o contrato poderia ser inviabilizado, né, com relação ao apoio que o clube poderia dar financeiramente. E aí, assim, como eu já joguei no clube, tinha uma questão de realmente querer vestir por conta desses anos, que a gente depois vai entrar nesse assunto
de ver atletas em outros países do mundo com blusas de times, eu disse, não, primeiro eu vou botar zero custo, né, como primeiro contrato. Se der para ter algo específico financeiramente, a gente faz, se não, vamos segurar essa onda esse ano. E aí foi aprovado na diretoria por unanimidade a questão do apoio e veio o primeiro contato com isso. Porque a primeira ideia era representar o clube, não era financeiramente ser remunerado para nada porque eu já tinha. Então, era mais para vestir a camisa mesmo. Bacana. E fala pra gente, assim, como você se espelhou, você falou agora há pouco tempo, em clubes de futebol, né, de outros países, inclusive, que apoiavam as modalidades paralímpicas, e como você viu isso para trazer aqui, para o Fortaleza? Na verdade, no meu primeiro torneio internacional, 2009, 2010, eu sempre via camisas no caso foi em Buenos Aires, de outros clubes com atletas paralímpicos, mas naquele tempo eu não ligava tanto para isso. Eu via Boca, via Independiente, via River Plate. Bom, eu ficava na dúvida se eles estavam como torcedores ou se eram clubes paralímpicos. Como já era o meu 8º ano na Argentina, nesses 7 anos, eu acho que de 2010 para cá, não fui todos os anos, mas ano sim, ano não, sempre eu procurava ir para competir lá. Eu disse, bom, por que não mandar uma proposta para o clube que eu tenho na cidade? Porque eu cansei de ir para lá e ver os caras com camisa de clube, eu tenho um clube na minha cidade, e onde eu joguei. E, logicamente, dependia muito da diretoria, no caso, também do próprio Roberto, o Moreira, agradecimento a ele por essa oportunidade, porque era uma questão de ir no caminho de pessoas que poderiam apresentar essa ideia desse projeto. Então eu estava enjoado já, literalmente, de ver os caras lá competindo. Pá, eu tenho um clube na minha cidade, eu não posso representar. Bom, vamos ver o que é que dá. E isso veio dessa ideia de 2009, já 2010, eu já vendo esses caras lá uniformizados. E até o próprio Clube Vasco da Gama, falando de Brasil, em competições brasileiras com o time do Vasco Paralímpico. Então, por que não trazer para a cidade? E o Fortaleza estava em evolução depois de 2018, 2019, né? Assim, mais do que já era nos outros anos. Sim. Bacana, porque justamente foi uma gestão, aliás, está sendo uma gestão que abraça muito as modalidades. O presidente Marcelo Paes esteve aqui conversando com a gente e ele é muito aberto a isso, muito adepto a isso, a abraçar as várias modalidades esportivas. E por que não trazer, agregar ao clube essa modalidade paralímpica? E lembrando das 4 séries que a gente tem da A a D, clubes que têm, além de 22 modalidades que o Fortaleza tem, se não tiver mais, cada ano tem uma a mais, que eu já perdi as contas, não tem times de Série A, B, C e D que tem essa quantidade de modalidade, que tenha times paralímpicos. É isso que eu ia te perguntar. Hoje, atualmente, você sabe assim, quais os times brasileiros que têm essa parte? Oficialmente, só Clube Vasco, como departamento paralímpico, e talvez parceiros, o Sport Recife e o Vitória. Tá? Mas isso pelo que eu sei e vejo meus colegas em outros clubes de outros estados, somente. Nem outro clube. A gente vai ter o Grêmio Náutico União, que não é clube de futebol, mas é um clube que nem o Pinheiros, que tem time paralímpico. Mas como clube de futebol, não. Você chegou aqui em setembro, se não me falha a memória, de 2021? 2020. 2020, né? Mas de 2020 a 2021, conquistou algum título, alguma medalha? Sim. Como fim de ano de pandemia, a gente só teve, se não me engano, um campeonato meeting paralímpico de natação em Fortaleza brasileiro. Já no ano de 2021, aí eu rodei Colômbia e Argentina como competições internacionais. E você disputou o Open Internacional de Natação Paralímpica na Colômbia, né? Isso. Conta pra gente aí como foi essa experiência. A Colômbia é bem interessante porque é um país que o brasileiro é tratado realmente como... digamos que com muito respeito, né? E a gente é bem visto em muitas modalidades. Então, a primeira vez que eu fui para a Colômbia, em 2016 e 2017, se eu não me engano, deve ser o 4º ano, o 3º ou 4º que eu vou para a Colômbia, no caso, para Medellín. Tem outros anos que teve competições em Barranquilla, que é uma cidade mais acima, do lado do Panamá, mas Bogotá também é uma cidade como Brasília, capital federal, também foi outra cidade que sempre tem torneios, mas eu não fui.
E como time paralímpico, isso foi muito bom, porque assim, eu pude levar a cultura deles puxarem que o esporte paralímpico também é dentro do clube de futebol, ele acaba tendo mais visibilidade. É como eu falei para o presidente Marcelo, quando eu fui apresentado a ele, no ano de 2020, que o clube também cumpre uma missão que ele tem, que é a integração social, que é representar uma massa ou um segmento ou algo relativo de torcedores da sociedade. Então, não é que ele tem a obrigação de cumprir, mas ele tem uma função social muito forte. Sim. Tanto é que uma das missões que eu coloquei para ele também, futuramente, a gente trazer um time paralímpico do Fortaleza de natação, né? Que aí é uma proposta, logicamente, de acordo com os anos, como a gente vai estruturar isso. Mas é uma missão estimular o sócio-torcedor a que tem um filho com deficiência a colocar dentro do esporte. É realmente abrir um link para ele, que ele tenha também acesso a isso via mim, como presidente ou como atleta, ou como profissional de educação física. Então, esse é outro passo que a gente talvez vá dar quando tiver uma melhor oportunidade dentro do clube, né? Trazer alguns sócios-torcedores que tenham filhos com deficiência, que tem vários. Existem muitos, se eu for botar a estatística aqui, de a cada 10 pessoas que eu vou numa palestra, 2 ou 3 levantam a mão que tem um filho ou um parente com deficiência, então, um conhecido. E aí seria a proposta também. Então, os clubes de fora vendo isso, né, na Colômbia também, principalmente por não ter times paralímpicos ainda, lá é o Atlético de Medellín. Quando eu competi, eu mandei até uma foto, depois a gente coloca aqui as fotos que a gente tem de competição internacional, durante a matéria, né? Que tem a foto da homenagem que eles fizeram para a Chape, Irmandade, do lado, aonde eu competi. É um centro onde tem piscina, pista, quadra, é um complexo esportivo, complexo Inder. E lá tem a piscina em frente ao estádio, então tem um muro grande que eles fizeram em homenagem à Chapecoense. E aí eu falei para eles, digo, vocês podem ter times paralímpicos, né? Então, para mim, logicamente, levar a marca, ser um atleta do clube em outro país e estimular outros clubes do mundo, né? No caso aqui da América Latina, a terem times paralímpicos. Inclusive, essa competição que você participou nesse evento, teve vários atletas importantes aí, inclusive da América Latina, né? Sim. Muita gente envolvida. É um torneio que geralmente são de 5 a 10 países, porque na América do Sul a gente tem Colômbia, Buenos Aires e Chile fazendo algumas competições. Aí Peru começou a fazer algumas, mas às vezes eles não abrem a competição Open, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Europa, mas como a Europa está mais, digamos assim, mais complicada a questão de passagem e o euro, mas é uma missão ainda de voltar para lá. Mas na América aqui, a gente tem Colômbia, Buenos Aires e Chile, que são as competições que geralmente são Open, abertas para atletas internacionais. Bacana. Henrique, e aí, aproveitando aí, pegando a tua fala em relação à responsabilidade social, eu queria saber como é o teu trabalho em relação à Associação Cearense de Esporte Adaptado, quais são as ações? A gente tem, digamos assim, no meu início como atleta paralímpico, eu precisava, digamos assim, tentar fazer mais. E aí veio a ideia de fundar uma associação de esporte adaptado, porque todo mundo, no geral, alguns que sabem sobre projetos de instituição pública e privada, quando a pública não faz, a gente tenta fazer via alguma associação. Então, era um braço que a gente tinha. Na época, em 2010, que eu fiz a fundação com outros atletas paralímpicos também. Foi, digamos assim, um ensejo que já tinha de fazer mais pela sociedade. E aí, a gente não tinha em Fortaleza uns programas de esporte adaptado. Digamos que hoje a gente tem o dia da sopa, a gente tem o dia do idoso, a gente tem o dia da criança, independente de ter deficiência ou não também. E foi uma veia que eu pude criar, digamos assim, para multiplicar o que talvez eu tinha um pouco de acesso. Quando eu saí de Secretaria de Esporte, fazendo um comentário também dentro da associação, eu pude continuar esses trabalhos. Então hoje a gente tem a natação como esporte base. Aí tem a reabilitação com crianças com deficiência, a gente já atendeu, sei lá, mais de 15 mil pessoas aí nesses últimos 10 anos, que já tem muito tempo. Uhum. Eu fomentei que o esporte adaptado tivesse em outras cidades, como Juazeiro, Sobral, Quixadá, Limoeiro. Eu estimulei que eles tivessem clubes e associações, porque sempre eu tinha que viajar para capacitar, para fazer núcleo, eu falar com o gestor do município.
E hoje não, hoje, apesar da gente ter, entre aspas, não tem 100, 200 atletas, que esse não é meu interesse em ser quantitativo, eu pude multiplicar isso a nível de estado. Então, hoje, digamos, tem atleta cego lá em Juazeiro, tem atleta em Quixadá, em Sobral, que podem treinar na própria cidade e não precisa estar indo todo mês para poder fazer essa viabilização. Então, a associação ela surgiu nesse intuito, capacitar profissionais da saúde. Isso inclui fisioterapia, nutrição, entre outros, e educação física, como também abrir essa porta, entre aspas, para essas outras pessoas nos outros municípios do Ceará. Legal. E a associação que você falou, onde é que fica ela, assim, como é que... A associação, geralmente, a gente funciona no Círculo Militar de Fortaleza, como sede, digamos assim, como aulas permanentes, semanais. Tanto o Blogspot, que você colocar Associação Cearense do Esporte Adaptado, como a CEA Esporte Adaptado Brasil, que é o Instagram. Mas se você colar a Associação Cearense do Esporte Adaptado, você encontra onde estamos e os contatos, né? Que aí é uma coisa mais fixa. E o Centro de Formação Olímpica, ele veio como núcleo de esporte para atletas de alto rendimento e também que estão entre a iniciação e o rendimento. E aí hoje a gente ocupa um espaço lá, todas as quartas-feiras, mas lá só é para atletas que aí passam pelo Círculo Militar de Fortaleza, que fica próximo da Praça Portugal, e a gente faz a reabilitação e vê qual é o nível do atleta. E existe outro projeto com a empresa particular, grande, ou multinacional, que funciona aqui no SESI da Parangaba, que é a Coca-Cola. Só que aí já é um projeto institucional, que é eu, funcionário da empresa, parceiro da associação, que tem qualidade de vida para os funcionários, alguns que têm deficiência que treinam lá. Então, eles também, alguns competem e outros têm um grau de deficiência mais agravado e não competem. Mas é um projeto que veio junto com a associação, foi tudo um boom. Veio a associação, veio o livro, veio o projeto, veio a secretaria, parece um... E aí, anos depois, veio um Fortaleza da Vida para contemplar. Para coroar tudo aí. Aí tem outra coisa que depois a gente vai mostrar, né? A novidade que está ali. Tem uma novidade importante. Tem muitas coisas, inclusive, aqui para você falar, os países aí que você já percorreu nas competições. Fala um pouquinho aqui de cada história. Vamos lá. A Argentina eu falei um pouco, que aqui no caso são as medalhas que tem essa cor aqui mais, né, azul e branco, que não é a brasileira, né? Mas é meio sem graça, mas a gente tem que trazer a medalha deles, né? Que tem essa corzinha aqui mais azul e branco. A gente tem muitos colegas argentinos aqui, né? Vou ter a oportunidade de dizer, eu tô com a medalha de lá. Dos irmãos. A Colômbia veio um pouco mais depois, né? Que aqui no caso são as medalhas da Colômbia. Né? Ela já veio um pouco mais depois da Argentina. Nisso daqui veio a questão do Campeonato Brasileiro, que ela daqui dá para você se espelhar nela, ela parece um espelho linda mesmo, demais, né? Dá para ver de longe que ela espelha. Que essa daqui foi a seletiva dos Jogos Pan-Americanos. Né? Aqui atrás ela tem uns detalhes em braille, que não dá para ver tanto, mas depois a gente coloca uma foto mais pertinho, né? Que é para o atleta que tem deficiência visual saber qual é a medalha que está recebendo. Legal. E aí veio o sonho que talvez também faça parte de outros que a gente vai contar, que foi dos Jogos Pan-Americanos. Né? Você representar um país nos Jogos Pan-Americanos, aí realmente, para mim, foi outro ápice, fora outras conquistas que a gente teve, que foi Jogos Pan-Americanos. Tem alguma competição, alguma medalha que ela é mais especial? Bom, eu acho que como uma medalha que um país que não é tão perto que a Alemanha, né? E a gente ir até a Alemanha e trazer algumas medalhas, eu acho que são interessantes. Se eu fosse especial, eu diria que seria a primeira, né? Sim. A primeira é quando eu comecei em 2009, por aí, 2008. Tá. Mas a mais, assim, digamos que impulsionou foi realmente em Berlim, que nem eu sabia que eu conseguia até lá, mas eu fui. Que foi mais impactante, digamos assim, né? Aqui é um colorido da bandeira da Alemanha, né? Sim. Mas foi a de Berlim. E o que realmente. todas elas representam para você, assim, na sua história de vida? Bom, eu costumo dizer que isso aqui são combustíveis, né? Que quando isso aqui acabar, eu paro. Quando ele parar, aí eu vou decidir realmente fazer outra coisa. Nessa mesa aqui tá a no meio primeira do esporte. medalha conquistada? Não tá, porque Não aí tá. eu tinha que trazer outra mochila. Tem muita história. Né? Outra mochila, mas aqui faz parte de uma boa porcentagem.
Esse é o teu combustível. O meu combustível até para motivar outras pessoas a irem para o esporte, né? A gente, como profissional de educação física também, gosta que as pessoas tenham uma certa qualidade de vida. Tem pessoas que me perguntam onde eu paro, eu digo não sei, porque eu já nadei no mar, tive a competição de maratona aquática, que eu não comentei com vocês, mas também é uma modalidade. Sim. Como também eu saltei de paraquedas, né? Então, era outra modalidade que eu queria saber como é que era lá em cima e descer. Então, eu experimentei. Então, talvez aí seria a neve a próxima. Né? Descer naquele de esqui neve, sei lá, uma cadeira que já tem umas cadeiras que tem um esqui no meio, assim. Você é bem aventureiro, né? E deixa eu ver outra coisa, eu não sei. Já nadei no mar, já saltei no ar. O esporte é viciante, né? Talvez saltar naquele esporte que tem um elástico, o cara pendura, fica... Bungee jump. Talvez aquele ali. Ótimo. E tem outro detalhezinho aqui no nosso estúdio de uma conquista também para você, tanto acho que pessoal como profissional. Pois é, quando Fala veio... um pouquinho disso pra gente. Pode trazer. Silvio, por favor. Quando mostra veio, pra gente. Na verdade, esse embasamento que a gente fez aqui, ela veio como uma contemplação, digamos assim, né? E aí, quando surgiu a questão da Olimpíada no Brasil, surgiu a cultura da tocha olímpica, como ia ser a condução da tocha e tal, né? E para alguns que ainda não sabem, mas podem pesquisar sobre a história da tocha, ela é concedida a pessoas que fazem parte de um meio social, que tenham trabalhos e projetos, além de atletas também, não só atletas. E aí, eu tive um convite na época do governador, na gestão 2010, 2011, foi sondado, me mandado, na época, um convite. Você gostaria de conduzir a tocha? Eu digo, que tocha? A olímpica. Eu disse, como assim? Vamos com calma. E realmente eu só fui acreditar quando eu recebi o e-mail da organização, perguntando os meus dados e para enviar para a organização do Rio 2016. E essa tocha olímpica, né, como ela, digamos assim, é um patrimônio, digamos, nacional, internacional, único, que a gente não tem muita mensuração do que ela veio, acho que talvez para coroar tudo aquilo que a gente talvez ache do que é um esporte. Porque ela vem fechadinha assim, aqui embaixo geralmente fica o combustível, que a gente chama como gás, né? Ela tem alguns traços que não dá para detalhar tanto, mas eu vou abrir aqui para detalhar. Que ela tem uma representação, né? Quando geralmente ela é aberta aqui, o gás saía para poder a gente receber a chama olímpica. Então, ela tem uma representatividade de alguns traços que estão aqui, tanto a questão do calçadão de Ipanema aqui embaixo, como o Corcovado e o Pão de Açúcar, como o Lago Rodrigo de Freitas, que já é aqui. Ela tem um simbolismo que eu acho que um atleta no mundo, mais do que uma Copa do Mundo, é você ter realmente um símbolo olímpico centenário, milenário, não sei nem quantos anos faz que surgiu a tocha. O ano é 2016, né? Dela sim. Mais do que qualquer título, eu acho que o ápice de um atleta é uma tocha e uma medalha olímpica, né? Sim. Se eu não tive a medalha, eu tive a tocha. Sim. Então, e tive o prazer de levar para outros países, como a Colômbia, e eles não tinham acesso à tocha, né? Algumas pessoas que não conhecem tanto, mas o país que não tem a tocha, ele não tem acesso à tocha olímpica, só os países que são países sede. Sim. E eu pude ter a oportunidade de levá-la para eles conhecerem de perto, porque eu sou um condutor de tocha, eu não sou o dono de uma tocha que é um símbolo mundial. E aí eles tiveram a oportunidade de tirar foto, chegar perto de uma tocha, pegar. E eu acho que todo atleta sonha a estar do lado de uma tocha olímpica. Sim. E você, enquanto atleta, enquanto profissional de educação física, apresentar, levar esse legado que tivemos aqui no Brasil, apresentar para o mundo, para outras pessoas, né? Assim, difundir o nosso dever, a ideia olímpica, o esporte. Eu sempre digo que isso aqui é o nosso dever como atleta, porque você é condutor, mas ela que foi até você não foi até ela, você foi escolhido. Então, eu acho que a missão do escolhido é muito mais do que isso. E tanto é que, na época, eu fiz um tour em escolas públicas, em escolas particulares, em outras cidades, né? E aí eu disse, não, por que não levar para outro país, já que estou com ela. Ela é minha, porque, enfim, eu estou. Mas ela não é minha a nível de
ser dono de uma tocha olímpica como símbolo mundial. Ela é um pouco pesada, né, Henrique? Isso aqui pesou 1 tonelada quando eu segurei lá na hora, lá eu fiquei aqui, aí os caras tirando foto lá, aí a câmera tinha 32, eu esqueci de contar a câmera que tinha na minha frente, pesou no dia, viu? A gente conversando em off, antes de começar aqui o podcast, e aí a gente notou que ela realmente é um pouco pesada. Perguntei ele quantos minutos, quantas horas ele ficou com a tocha, mas foram minutos, né? Alguns minutos, eu acho que 20, já pesou o suficiente. Por aí, 25. Não, foi 1 tonelada, eu segurando esse negócio. E aí ela acende aqui. uma única vez, né? Explica aí, Henrique. Ela é feita para acender uma única vez. Existem pessoas que nesses anos tentaram acender. Eu não vi aceso, porque a gente tinha um grupo no Facebook, que é o novo, mas era o grupo que tinha antes do Instagram, que era só condutores da tocha. É um grupo fechado, só de condutor. Então, lá tinha uns que chegaram a acender, eu não me recordo como. Mas existe um encontro anual dos condutores de tocha olímpica. Existia, não sei atualmente como está. Mas existia um encontro anual de 2016 para cá dos condutores da tocha também. Me bateu uma curiosidade agora. Como foi a parte de acender a tocha? Um único dia acende a tocha ou em outros lugares vai acendendo, te avisa que tem que acender? Na verdade, cada percurso são 20 tochas. Ela percorre, cada caminho são 20 condutores. Então, eu passo a chama para o outro, e outro. Então, cada percurso era 20 pessoas. E aí ela dorme no local, logicamente que tem como se fosse um recipiente que fica só com a chama pequeno. Que aí ele é levado de avião, ele vem da Grécia, é levado para os países de acordo com essa chama. Essa chama é conduzida para cá. Daqui ela vai se conduzindo para outras tochas até chegar no percurso final. Legal, né? Ela vem de avião, ela vem lá da Grécia. Você precisou apagar, ela apaga só? Na verdade, ela funciona para determinada quantidade de tempo. Aí, aqui ela acaba o gás e eu vou lá, passo para outro, né? Eu estou conduzindo aqui e o outro está esperando no outro trecho lá. Então, esse rito é o mesmo das tochas, que é milenar. Se é Brasil ou não, vai ser assim em qualquer lugar, qualquer ano. Então eu chego e coloco lá na tocha do que vai estar antes de mim, e aí ele leva e a minha apaga automaticamente por conta que o gás também só é feito para aquela quantidade de tempo. Muito interessante. Então ela não tem um número não. Tá pesando aí? Tá ótimo. Não, aí ela tá encostada aqui ainda, não tá não, mas aqui a noradrenalina e a adrenalina, que são, digamos assim, os recipientes, os líquidos que a gente produz quando segura uma tocha, ela, quando passa muito tempo, você fica com o braço meio engessado. Henrique, você hoje é o atual campeão na prova de 150 metros de medley. Como é essa preparação do Henrique Gurgel para chegar a avançar cada vez mais? Na verdade, a gente faz um teste genético, a Neuza vai gostar, que é da área também, né? Ela é multiprofissão. A gente faz um teste genético da saliva, né? Para saber o tipo de fibra, qual é o esporte, qual é a prova, qual é a modalidade, o que é que você rende mais, o que é que você rende menos. O esporte de alto rendimento, ele não é um esporte de acaso. Então, eu fiz um teste genético para saber meu tipo de fibra. Então, o treino por medley, digamos assim, eu falo que é um treino dos corajosos, porque é 3 provas em uma. Então, você nada 50 metros cada estilo. Para o convencional, também para o Paralímpico, tem os 200 metros medley. Explica para o torcedor o que é o medley. Medley onde você vai escutar em qualquer lugar, é a junção dos 4 nados. Aí você começa com borboleta, costas, peito e crawl. Então o medley é uma prova que são os 4 estilos juntos, na mesma prova. No meu caso, como eu não tenho a minha deficiência e minha categoria esportiva, ela não abrange a questão do borboleta. Então eu começo pelo costas. Então costas, peito e crawl. Então, esse é um tipo de prova que é a junção dos 3 nados em uma prova só. A gente, no geral, a gente é atleta que nada mais provas, mas a gente tem as provas que somos foco e somos campeões, então a gente tem que focar nelas. E geralmente o medley foi o nado que nesses últimos anos eu consegui render mais a nível de resultados, a nível de títulos, tanto é que sou ex-campeão brasileiro, no caso, na prova do medley, no caso do brasileiro universitário. É a prova atualmente que eu tenho mais títulos como competição. Tem alguma competição assim que você ainda quer participar ou já...
Primeiro é saltar de bungee jump ainda, né? Que eu não soltei. Né? Paraquedas eu já soltei, depois a gente vai colocar umas fotos aqui, uma do Paneusa, para a gente botar na matéria. Talvez a competição voltar a Berlim, que Berlim é a maior competição do mundo, são em torno de 160 países. Né? Nem os Estados Unidos, que lá tem geralmente em Miami, ou Califórnia, tem umas competições, mas não é maior do que Berlim, porque Berlim você está no meio da Europa, então você tem países N, você consegue estar no meio do centro de muitos países, inclusive tive oportunidades da pessoal da Arábia Saudita, do Irã, é bastante interessante essa questão da cultura, né? Então talvez voltar em Berlim seria um objetivo, voltar a competir lá. Nem tanto Portugal, que esse ano talvez tenha a possibilidade de competir lá, é uma competição tão foco que seria Berlim. Que Berlim você está realmente entre 150, mais do que uma Olimpíada, você consegue participar. Ele lá já é o maior Open internacional do mundo. Né? Quando a gente fala de Open, aí você pode pegar marcas para Pan-Americanos, marcas para Olimpíada, seja lá para qualquer competição. Bacana. O ruim é só a língua, né? Sim, é isso que eu ia perguntar. Mas eles puxam muito do inglês. Alemão junto com o inglês. Né? Sempre viaja só para essas competições? Geralmente vai algum técnico ou outro atleta, né? Mas geralmente mais só do que com, porque é por conta do custo também, que uma passagem não é tão barata. Tá. Henrique, você estava nos falando que a última competição que você participou foi o Meet Cearense, em novembro. E quais são as previsões agora para as próximas provas? Quais serão? E as tuas metas, claro. A partir do meeting, como o meeting ele é seletivo para campeonatos brasileiros, a gente tem um circuito Loterias Caixa, que é agora em abril em São Paulo, no CT Paralímpico Brasileiro, que é referência na América Latina. Então talvez esse seria o primeiro foco, porque a gente está com um calendário meio apertado, que em novembro tem Pan-Americano e Pan-Americano de Jovens juntos, no Chile. Então, o que o Comitê Internacional faz, ele joga para os outros países terem seletivas até tal mês. Pra você ter noção, está previsto o Chile ou abril, ou julho ou setembro. Aí Colômbia parece que inventou de ser no mesmo mês da Argentina. Geralmente eu vou para os dois, mas talvez não dê para ir para os dois. Então talvez os principais agora seria talvez a Colômbia ou a Argentina para ir agora em abril. E se eu conseguir um pouco de brecha para maio, que eu acho que vai ser o Campeonato Brasileiro, Loterias Caixa, porque esse meeting que teve ano passado, ele já tem participação de 20 países, ou de 20 estados, então ele é um Campeonato Brasileiro. E ele é o maior Open brasileiro, no caso aqui, a nível de Brasil, ele já é o maior Open fora o Circuito Caixa. Nós temos essa competição aqui em Fortaleza, no qual eu sou organizador e também participo como atleta. Então, e ela já tem há 10 anos. Então, talvez o foco imediato seria realmente Colômbia e Argentina agora em abril. E aí, depois disso, o Campeonato Brasileiro, em maio, do Circuito Loterias Caixa Brasil. Tem algum atleta, Henrique, que te inspira? Paralímpico ou um atleta mesmo? Clodoaldo Silva, né? O cara que eu digo que ele foi, digamos assim, o papa da natação brasileira e mundial. Ele começou em Sydney, Atlanta. Realmente o cara que arrebentou a nível de expandir o esporte para a pessoa com deficiência no mundo. Apesar dele ter paralisia cerebral e um pouco de esquecimento, ele fala comigo, cara, se tu me esquecer de algum detalhe, me lembra, porque eu não estou fazendo de mal, não. É porque eu sou paralisado cerebral mesmo, eu esqueço às vezes as coisas. E às vezes eu dizia para ele que ele, logicamente, que ele é inspiração para muita gente, né? Ele já teve aqui o Tubarão. Eu acho que mais do que Daniel Dias, o Clodoaldo, ele foi um boom. Tanto é que ele é cearense, mas cresceu no Rio Grande do Norte. E é onde ele estourou realmente Sydney e Atlanta. Ele foi o cara que realmente deu o start para o esporte paralímpico no Brasil, que veio a partir de 99, 98, 2000, veio a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então ele estava nesse tempo. Foi realmente o cara que começou com um boom com isso, é o Clodoaldo Silva. Eu imaginava que você fosse falar, mas você tocou num assunto, tocou no nome dele, que é o Daniel Dias, né? Sim. Que hoje acumula 24 medalhas na Paralímpica. Só a diferença dele é porque, como ele é nascência, né? Ele é uma deficiência genética, diferente do Clodoaldo, que ele é mais um cadeirante, um poliomielite com paralisia cerebral. Aí ele veio mais depois, mas o Daniel
A nível de resultados de maior atleta, ele ganhou o prêmio Laureus, né, que o Laureus é o Oscar do esporte paralímpico no mundo, várias vezes, né? Mas realmente o ícone para mim foi o Clodoaldo, porque foi o meu começo, foi o cara que arrebentou as portas do paralímpico no mundo mesmo. Conhece ele? Sim, meu amigo, sempre que eu digo, quando ele esquece das coisas, eles não me levam a mal, mas eu tenho paralisia cerebral. Ele esquece às vezes as coisas. Como eu esqueci agora. É bacana, né? A gente aí tá aí a foto dele aí na matéria, né? Muito interessante, que ele realmente... E hoje ele conseguiu estar numa grande emissora, na Sport TV. Sim. É ele que comentou os Jogos Paralímpicos últimos agora. E acho que, como você falou, mais do que resultados, assim, em termos de títulos e medalhas, é o significado que ele trouxe, assim, o que ele trouxe de desenvolvimento para o esporte paralímpico. Conceito, segmento, visibilidade, respeito que, assim, infelizmente o esporte impõe respeito. É uma frase meio redundante, mas meio polêmica. O esporte impõe respeito nas pessoas, né? Eu não sei se deveria ser assim, mas enfim. Tem cidades que eu chego no interior, o pessoal pensa que eu sou ET, né? Porque eu dirijo, eu tiro a minha cadeira e eu disse, vale, ele faz tudo isso, bom. Né? É normal, né? A gente, às vezes, encontrar ou não. Porém, a gente já está batendo nisso mais. Sim. Digamos assim, já está mais conceitualizado que o esporte realmente ele consegue abranger tudo isso e melhorar a visibilidade das pessoas. Né? Exato. E, inclusive, salva vidas, traz qualidade de vida. Sim. A Ana Shirley, quando esteve aqui no episódio passado, ela falou sobre isso, né? Assim, como o esporte entrou na vida dela e trouxe mais vida, mais esperança, né? Assim, para você também teve todo o ressignificar de vida através do esporte, o que tudo isso também te proporcionou e ainda está te proporcionando, claro. O esporte, ele dá o boom, né? Digamos assim, que ele realmente te impulsiona para tudo que é lado. Eu falo que eu sou grato ao futebol, né? As pessoas acham que essa frase é redundante, mas realmente eu sou grato ao esporte, né? O esporte em geral em si. Quem me colocou aqui? O esporte. Onde eu já passei aqui? O esporte. Eu vou dizer o quê? Né? Claro que quando vem um jogador, por exemplo, que é um caso mais conhecido, não, mas eu vou jogar, reduz o salário, eu vou competir aqui. E a pessoa, vixe, será que isso acontece mesmo? Né? Será que o cara reduz salário para voltar para o clube? Acontece. Tanto é que eu disse no primeiro ano para a diretoria do clube, principalmente para o Roberto, eu disse, pode botar no contrato sem custo, porque eu não estou muito interessado no que vai ter de retorno financeiro. No que você puderem equiparar o atleta, naquele ano de pandemia, digamos, louco, né? Sim. Mas não tinha muito o que fazer. Tanto é que eles, não, nos outros anos vamos ver o que a gente consegue melhorar, e isso aconteceu. Então, quando a gente fala que o esporte, a gente é grato ao esporte, o esporte impulsiona. Onde é que eu fui através do esporte? Na Alemanha? Foi bater em que país? Estou vestindo que blusa? Então, isso é real. Agora, claro que atletas amadores não conseguem patrocínio, tudo depende da proposta. Não adianta eu estar aqui. E outra coisa, da responsabilidade. E eticamente também. Porque você também não pode chegar a uma proposta para um clube ou para uma empresa e fazer a mesma coisa do outro lado da rua, né, do mesmo segmento, e do outro lado da rua, de outra camisa, e fazer a mesma coisa. Não esquece. Uma vez queimado, você fica impopular mesmo, você não volta. E, Henrique, eu fiquei com uma curiosidade. Você falou antes que já participou de provas águas abertas, Sim. Provas no mar. Sim. Você acaba optando ou preferindo nadar no mar ou na piscina? Quer ficar na piscina? Não. O esporte no mar, ele veio mais como um complemento. Porque assim... É muito diferente? As técnicas... porque você tem uma braçada, você nada nado crawl, e você tem que olhar para frente. Então você fica com o seu trapézio gigante, porque você não nada olhando para o lado. Então você cansa muito mais. Eu, geralmente, quando eu boto provas dentro do mar, maratona aquática, eu coloco no fim de ano que eu não tenho mais competição nenhuma. Como ele tem um desgaste além do extremo, você volta lá sem alma, literalmente, você sai bem desgastado, eu não boto competição perto do principal, fundamental, nunca. Porque se eu botar, eu não nado.
E segundo, eu não volto lá só pela metade, né? Assim, a alma fica lá. Mas, literalmente, a maratona aquática é cansativa. Então, você tem 700 metros, você tem a de 1.500 metros, você tem a de 3.000 e tem uma de 5K, de 5 quilômetros, né? Mas, assim, eu nado só até a prova dos 700 metros, 600 metros, que eu não nado 1.500, 2.000. Além disso, porque a minha fibra muscular no meu teste deu isso, né? Então, não nado. Ó, é legal nessa foto aí, ó. Aí ela tá bonita. Ela tá acesa, eu não posso ligar aqui no estúdio, né? Eu não posso acendê-la, né? Deixar os torcedores e os meus colegas aqui do clube tranquilos, a gente não vai acender a tocha, só mostrar aqui. Bacana. A experiência Aí única. é quando eu tô recebendo a chama. Ele tá passando para mim. Aí no outro percurso eu vou passar para outra pessoa. Foi no Rio de Janeiro e você não, falou... a Olimpíada foi no Rio, mas a condução foi aqui. A condução foi aqui, né? Sim. Você me falou que tinha Na sido no passagem Marina de Fortaleza. Park. No trecho do Marina. Legal demais. Experiência única. Única, e segurar ela 20 minutos aí foi uma missão que o braço tinha que botar um gesso. Você falou até que tinha pensado em colocar... No suporte. Um O Clodoaldo suporte, né? usou quando ele foi na abertura da Olimpíada e quando ele conduziu. Eu tentei colocar esse suporte, mas ficou muito folgado. Ficou assim, tipo, tremendo muito, que a gente colocava ela aqui enganchada. Desse lado lateral da cadeira, como se tivesse uma estrutura de ferro, a gente enganchasse ela, mas não ficou legal não. Eu preferi segurar. Legal demais. Ficou ali o segurança que nem James Bond, mas eu não sou James Bond. A gente tinha comentado até em relação à segurança, como é que funcionava, né? Muita gente, moto, eu acho que ali deve ter uns 20 só nesse percurso aí, porque a gente descia numa van para acender a chama. Quando a gente acendia a chama e depois passava a chama, aí chegava outra van para a gente subir, que tinha elevador. Era muito rápido, uma van pequena. Que tinha Aí levou ela para casa no mesmo dia, a tocha. No mesmo dia, não deixei ela lá não. Eu disse, não, vamos para casa que você tem muita história para contar. Tem algum produto para passar, limpar? Não, específico? porque que pareça, só eu deixo ela dentro do recipiente, né? Então ela fica, digamos assim, numa proteção de pano, dentro de uma proteção, porque ela vem dentro de um suporte mais de papelão grosso. Aí eu guardei ele, porque ele não é tão duro como é uma proteção mais durável, e aí eu nunca passo nada. Mas eu penso em fazer um memorial. Vamos ver se depois eu levo essa proposta para o presidente para trazer aqui para o clube, fazer um memorial da tocha olímpica aqui. Bacana. Um cantinho de parede assim, que dê para botar uma foto e uma réplica dela. Isso. E aí eu dou os meus direitos autorais, que é o principal, e fica aqui, né? Eternizado o negócio. Né? Fazendo parte da história do clube. E a minha ideia é estimular mais pessoas. Então as crianças vão ver, os adolescentes vão saber o que é uma tocha olímpica. E aí, vamos conversar com ele para ver se ele... Os esportes além do futebol ficam mais difundindo, não é isso, Henrique? Sim, e assim, é um símbolo que eu acho que um atleta, né, é eterno, né? Você tem quanto tempo de Grécia que tem uma Olimpíada? Sim. Eu acho que antes de Cristo, né? Então você tem um monumento histórico dentro de um clube, antes dele ser clube. Talvez vai ser o primeiro do Brasil que vai ter isso, né? Porque eu não ouvi falar em nenhum clube de futebol que tenha um memorial da tocha olímpica que seja um atleta do clube, né? Sim, legal. Vamos ver. Esse é um spoiler, viu? Que eu não tinha falado ainda. Olha aí, os projetos e as novidades saindo aqui. Henrique, ultimamente eu tenho um filho que ele teve um pouco mais de um mês internado, né? Perdeu alguns movimentos temporariamente, né? Uma síndrome de Guillain-Barré. Conheço. E hoje ele está fazendo muita fisioterapia, né? Para se recompor, voltando aos pouquinhos. E aí eu já passei por algumas dificuldades. Ele na cadeira de roda. Eu queria saber das suas dificuldades na sua vida. Assim, a cadeira, inicialmente, quando eu comecei, foi algo bem complexo, né? Que eu não sabia onde é que eu ia, como é que eu ia chegar, se eu ia conseguir sair ou entrar. E aí eu comecei a, digamos assim, a talvez ver até onde eu ia, se eu ia chegar ou não ia voltar. Então, realmente, a cultura, se você, sei lá, tem um pensamento de talvez não sabe o que é que vai ter ali, ou se você vai conseguir ir e voltar por conta da cadeira, você se aprisiona. Né? Isso aí é fato. Tanto é que meus colegas cegos, outros que têm outra deficiência, é do mesmo jeito. Então, eu digo que a dificuldade teve muito, no sentido realmente de... Por exemplo, eu fui gravar num estúdio de uma determinada emissora que lá era uma escada para subir para o segundo andar. Eu digo, não vai rolar. Né? Então, é realmente ir para o dia a dia. Logicamente que
aquela história do, ele consegue, ele anda e ele tira a cadeira, como é? Ele dirige assim, e como é que ele faz? Né? Então, isso aí vai acontecer sempre. Tanto é que eu tive um aluno com deficiência, a paralisia cerebral, que ele não falava, andava, mas ele não tinha cadeira de roda. Só que no dia a dia era, logicamente, que ele balançava a sua cabeça ou dava algum sinal. Aí quando eu cheguei em casa, tinha um texto grande lá, no Message do Facebook, ele conversando comigo. Eu fui conversar com ele, né? Sim. Então, isso daí realmente, a nossa vivência acaba se tornando, digamos assim, inspiração também, né? mais cotidiano e comum. E aí eu fui, com o tempo, já absorvendo tudo isso, né? Tanto conversar com os surdos que são oralizados também, que aí tem a questão da leitura labial e tal. Então, é realmente uma condição de, sei lá, o dia a dia você... E conhecendo a especificidade de cada um, a particularidade de cada pessoa. Assim como, assim, quem não tem alguma deficiência, né? Eu acredito que a gente vai conhecendo, né? E quando a gente viaja, a bagunça é grande, né? É o cego, é o surdo, é o físico. Ele contou a história aqui pra gente, antes de começar o programa, um podcast, que alguns amigos seus, né, convidam você, vamos ali sentar. As confraternizações quando surgem, os aniversários. Rapaz, aqui hoje está lotado esse estabelecimento aqui. Diga, tem onde sentar não. Eu digo, amigo, arrume aí uma mesa que a gente conversa, né? Não, mas eu não vou sentar com vocês, né? Não, só me chamo para outra cadeira, que eu não vou. E o pessoal querendo que eu sente de novo, não adianta, né? Henrique, a conversa está muito boa, foi uma maravilha esse bate-papo com você, conhecer um pouco mais da tua história, o que te impulsiona e, claro, incentivar também outras pessoas que tenham deficiência ou não ao esporte. Essa é a minha missão aqui no clube, essa é a missão que a gente realmente quer para as outras pessoas. Enquanto aqui eu estiver em alguma função, quando não tiver mais o esporte, ou seja, como fomentando o esporte para outras pessoas dentro do clube como sócio-torcedor, eu vou fazer, mas é uma ideia realmente de multiplicar. Muito bacana. Eu queria te agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para vir aqui contar a tua história e difundir aí a natação paralímpica. Verdade, viu, Neuza? Foi um exemplo aqui, mais um exemplo, né, das modalidades que a gente teve já, inclusive o karatê e agora, como você falou, né, a paranatação, né? Isso, modalidade paranatação. É a nova modalidade, né, que Fortaleza também tem desde 2020, foi quando você chegou aqui, passando 2021, 2022 e agora 2023. A gente só deseja... E clube inovador em trazer essa modalidade. Exatamente. E que realmente no Brasil é só ele como parceiro. Só deseja mesmo sucesso, levar a marca do Fortaleza, né, o escudo do Fortaleza, mostrando realmente aqui que Fortaleza tem outras modalidades, mas assim também como a paranatação. E a gente só tem a agradecer, está muito feliz, viu? Conhecer a sua história, conhecemos um pouquinho de quem é Henrique Gugel, né? E a gente vai trazer outras modalidades também, né? Na próxima terça-feira a gente vai divulgar em breve qual a próxima modalidade. Mas a gente está muito, muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada. E eu pude retornar ao clube, jogador que retornou, que virou torcedor, que voltou a ser atleta. Então, realmente aqui não é uma história de coisas por acaso, né? Agradecer o espaço, principalmente de vocês. Como a própria diretoria já vem trazendo essa questão do esporte paralímpico para dentro do clube, e aqui a gente está no nosso segundo ano aí de contrato. Agradecer ao Roberto Moreira por ter abrido as portas e portões e escadas não, Roberto, rampas aqui para o clube. E a gente vai estar aqui sempre que possível. Esse foi mais uma edição do nosso podcast da Chuteira ao Tênis, né? Hoje com o nosso convidado aqui, Henrique Gugel. Agradecer aqui a Neuza, agradecer a ele pela participação. Na próxima terça-feira nos encontramos novamente às 20 horas com mais uma edição do podcast. Boa noite. Altivo, tua vida sempre foi